Embaixador, vamos lá, vamos começar. Antes de a gente falar sobre o discurso, o senhor, até como né, a experiência que tem como embaixador, como é que o senhor analisou essas críticas de alguns líderes, como o prefeito de Nova York mesmo, falando isso, o próprio primeiro-ministro britânico também falando, eu tomei 2 doses, e Bolsonaro falou, eu não tomei. As manifestações lá, como é que a imagem do Brasil está sendo vista nesse momento, na sua análise? Olha, isso não é novidade, não é? Nós, nesses 2 últimos anos, nós estamos vendo o Brasil isolado no exterior e uma percepção externa muito negativa sobre o Brasil. Isso que está acontecendo agora, para mim, não é novidade. Isso está acontecendo já há 2 anos. Em todos os lugares há essas demonstrações, agora lá em Nova York, a novidade é uma van, um carro aí com imagens do presidente e tal, mas para mim não foi nenhuma surpresa. Isso, quando você entra numa posição dessa, você sabe que vai haver ataques, vai haver críticas e para mim não foi nenhuma surpresa. Embaixador, dentro desse contexto, a gente sabe que, como manda a praxe, o Itamaraty preparou ali uma proposta de pronunciamento para o presidente. Pelo que eu soube ontem, conversando com um diplomata que está envolvido nessa operação, o presidente considerou o pronunciamento moderado demais, mas disse que vai acatar ali algumas recomendações do Itamaraty. O que eu lhe pergunto, embaixador, diante do cenário de degradação da imagem do Brasil no exterior, um pronunciamento do presidente numa tribuna como a da ONU, o presidente que tem esse contencioso que se acumulou ao longo dos últimos 2 anos, um pronunciamento é capaz de desfazer esta má imagem que o Brasil acumulou, ou isso vai demorar muitos anos para a gente recuperar a imagem que o Brasil já teve? Eu acho que um discurso só que não muda o quadro, entendeu? Sobretudo por causa disso que você falou. O Itamaraty prepara um primeiro discurso, mas a versão final é do presidente, né? A política externa é do presidente. E o presidente assume todo o ônus dessa posição que ele está colocando aqui para o Brasil. Eu acho que a credibilidade você leva muito tempo para reconstruir, né? Você perde num dia e leva anos para reconstruir. Eu me lembro de que um episódio semelhante ocorreu na década dos 80, você se lembra? Quando nós tivemos o mesmo problema de percepção externa do Brasil no exterior por causa da Amazônia. A mesma coisa, tudo que está acontecendo aqui é uma reprise do que aconteceu no final da década dos 80. A imagem do Brasil, a crítica, incêndios, desmatamento, enfim, é igual. Isso foi em 86, 87. Em 92, houve no Rio a ECO 92, né, a Conferência do Clima, e nós levamos 2 décadas para recuperar todo o protagonismo que o Brasil tinha. A partir de 92, foi feito um trabalho liderado pelo Itamaraty para recompor a imagem do Brasil no exterior, que tinha sido totalmente destruída pelas políticas ambientais levadas a efeito durante o regime militar. Isso veio até 2015, quando o Brasil realmente, nos últimos anos, até 2018, passou a ter um papel protagônico, né? Um papel de influenciador nas negociações de meio ambiente. Nós perdemos totalmente esse papel. Agora, eu sou otimista. Eu acho que quando mudar essa política, vai ser muito fácil para o Brasil restaurar a sua credibilidade. Agora, precisa haver uma mudança de fundo que alcance não só essa questão ambiental, a questão de direitos humanos, o fortalecimento da democracia, a questão da saúde, enfim, isso tudo reverte, quando for mudada essa política, reverte rapidamente a credibilidade do Brasil. Mas nós vamos ter que construir uma nova retórica, uma nova narrativa para nos inserirmos novamente de maneira dinâmica e de maneira importante no cenário internacional. Hoje o Brasil
está fora do jogo. Agora, tem impactos econômicos acontecendo neste momento na sua análise, embaixador? Porque a gente está falando da imagem, essa questão da credibilidade do Brasil. A gente já perdeu muito dinheiro com isso? Não, a gente deixa de ganhar por causa do não aproveitamento do mercado de carbono, mas essa é uma outra história. As repercussões econômicas e comerciais vão começar a acontecer. Quer dizer, não só os bancos, as instituições financeiras vão tornar mais difícil empréstimos para projetos e para interesses comerciais aqui no Brasil, como os produtos brasileiros de exportação, sobretudo no agro, eles vão ficar afetados se a gente não mudar essa política. E já está começando a haver restrições, boicotes a produtos brasileiros na Europa, e essa tendência vai aumentar. Se os europeus passarem uma nova restrição chamada taxa de carbono, aí até produtos industriais brasileiros poderão ser afetados. Aqui no Brasil a gente não se deu conta ainda, o governo, a sociedade em geral, uma parte do empresariado, de que o tema ambiental hoje é um dos temas mais importantes nas negociações internacionais. É mais importante até porque tem mais acordos do que os acordos comerciais. Os acordos comerciais têm cláusulas ambientais, como o acordo da União Europeia com o Mercosul. E isso vai ter efeitos. A sociedade brasileira ainda não se deu conta do grau de prejuízo e de impacto negativo que nós vamos ter se persistir essa política em relação ao meio ambiente. Sem falar de outras coisas, de outras áreas, né, de direitos humanos, e agora começou a questão da democracia também, com essas ameaças às instituições aqui no Brasil. Embaixador, o senhor mencionava um problema que nós vivemos, e é fato isso, no final da década de 80, que é muito semelhante ao que estamos vivendo agora. Mas a questão ambiental, ela ganhou hoje uma dimensão que não tinha na década de 80, né? Ela é mais global, eu diria, e tem mais aspectos econômicos vinculados a esse tema. Na época da ditadura, nós tínhamos também problemas na área de direitos humanos por conta da tortura que havia no Brasil. O que eu queria lhe perguntar é, fazendo esta comparação com a experiência que tem de diplomacia, o senhor diria que nós estamos vivendo hoje a pior crise da diplomacia brasileira, da história da diplomacia brasileira, ou, comparativamente com outros momentos, essa não é a pior crise? Olha, é uma crise tão grave quanto a de 86, 87. Eu acho que, como você diz, as circunstâncias mudaram. Hoje há outros impactos negativos sobre os interesses brasileiros no exterior e aqui no Brasil. Então, é uma das crises mais graves que nós temos sofrido. Nós já houve outras crises, teve problemas com a França, a Guerra das Lagostas, lembra? Teve várias crises com a Argentina, a questão dos rios. Eu não diria que é a mais grave, mas é uma das crises mais importantes que nós temos experimentado nessas últimas 4 ou 5 décadas. A saída de Ernesto Araújo trouxe algum outro tom? Por exemplo, o último discurso de Bolsonaro foi, claro, ali escrito e foi mais agressivo, né? E tinha o dedo de Ernesto Araújo. A saída dele pode fazer com que o discurso de Bolsonaro desta vez seja um pouco mais pacificador? Olha, a expectativa nossa é essa, né? A primeira versão do discurso é do Itamaraty. E o França tem uma outra atitude em relação à visão externa da política brasileira. Então, a expectativa é que o discurso seja menos confrontacionista, mas eu acho que o presidente não vai deixar de fazer gestos para a sua tribo interna aqui no Brasil. Ele vai também misturar essa versão menos confrontacionista com posições que atendam aos interesses ou falem para essa parcela da população que o apoia incondicionalmente. Então, o discurso, apesar da mudança do Itamaraty, eu acho que o França realmente está reconstruindo as pontes que foram dinamitadas pelos 2 primeiros anos
da política externa, sobretudo com a China, com a Argentina, enfim, nos organismos internacionais, mas a última palavra é do presidente da República, né? Ele que é o comandante da política externa. Então, o Itamaraty pode ajudar, mas a última palavra é do presidente da República. O senhor acha que a democracia... Pode ir, Josias. Uma dúvida que tenho, embaixador, na vez anterior em que o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, ele ainda tinha o lenitivo, se posso dizer assim, de encostar as suas idiosincrasias no presidente Trump, que ainda era presidente na ocasião, né? Então havia sempre aquela analogia, bom, o Bolsonaro tem essas alucinações, mas ele tem uma contraface nos Estados Unidos, alguém que o apoia e tal. Hoje não é assim. O Joe Biden está lá no mesmo hotel em que o presidente se hospedou em Nova York e os dois não têm previsão de manter um encontro. O senhor diria que, na situação atual, foi muito grande o prejuízo que o Bolsonaro provocou para o Brasil ao encostar a diplomacia no Trump e não nos Estados Unidos, ao negociar com o presidente e não com o Estado norte-americano? Olha, eu acho que nesses últimos 2, 3 anos, o Brasil foi apanhado no contrapé. Quer dizer, mudou muita coisa no mundo e o Brasil não soube ler o que estava acontecendo. Essa associação com o Trump foi logo destruída com a eleição do Biden. E nós não tomamos precauções, né, para não deixar que o Brasil ficasse tão identificado com as políticas do Trump. Então, foi o risco que o presidente correu e o Biden ganhou a eleição e nós ficamos sem discurso. Agora, o presidente Bolsonaro não consegue falar com o presidente Biden. O máximo que eles estão conseguindo agora é o França se encontrar com o secretário de Estado americano, amanhã ou hoje, antes de voltar para o Brasil. Então, você tem uma situação muito inusitada, quer dizer, o presidente do Brasil não consegue falar com o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil não fala com o presidente da Argentina, dois dos principais parceiros do Brasil. Quer dizer, nunca houve na história do Brasil, desde o Império, uma situação em que o presidente do Brasil, o imperador do Brasil, não falasse com sua contraparte na Argentina, porque nós somos vizinhos, nós temos interesses comuns, tivemos diferenças, tivemos guerras, mas há sempre algum tipo de entendimento. Nesses últimos 2 anos e meio, o presidente do Brasil não fala com o presidente da Argentina. Sem mencionar o fato, né, embaixador, de que as autoridades brasileiras, incluindo o presidente, estão frequentemente dando caneladas na China, né, que é hoje o nosso maior parceiro comercial, né? Isso aí eu acho que já foi reparado, né? O França restabeleceu as pontes com a China, o presidente outro dia mudou o discurso, fez um discurso muito positivo em relação à China. Eu acho que essa questão da China está razoavelmente equacionada. Se não houver nenhuma restrição à empresa chinesa nessa licitação que vai haver aí do 5G, essa plataforma de comunicação e tal, muito importante para todo mundo aqui no Brasil, se não houver nenhuma restrição aí, fica superada a crise que foi instaurada no começo do governo em relação à China. O discurso mudou, as pontes estão reconstruídas, as conversas entre o governo da China, a embaixada da China aqui no Brasil e o governo brasileiro estão restaurados. Então, no caso da China, é um exemplo de como a função do Itamaraty é importante para salvaguardar os interesses nacionais.